Meus irmãos, eu quero contar algo que aconteceu comigo essa semana e eu creio também que Deus pode falar com você através desse vídeo. Então fique aqui até o final, porque talvez aquilo que aconteceu comigo, Deus pode estar usando isso também para poder estar falando com a sua vida. Eu passei um período muito difícil na minha vida, um deles, que eu já passei vários períodos difíceis, e teve uma música que me marcou muito. Eu confesso que eu não conheço muitas músicas atuais, eu conheço mais as antigas, e não sei o nome das músicas, principalmente quem canta, não conheço todas. Algumas eu conheço, mas nem todas eu conheço. E essa música me marcou muito. Eu estava assistindo um vídeo essa semana, e aquele vídeo impactou meu coração. O nome do rapaz que canta é Paulo Neto e o nome da música é Tua Presença. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, foi na voz de uma menina, que eu não sei a menina que estava cantando, talvez até uma pessoa desconhecida, mas foi um vídeo que eu vi circulando muitas vezes pelas redes sociais. Era um vídeo de uma natureza, assim, quase que no final do dia, um pôr do sol, assim, já quase escurecendo, e ela cantando: Jesus, tua presença é o que eu mais quero, tua presença. Era esse louvor, e aquele louvor naquela época falou fortemente ao meu coração, e fala até hoje realmente, mas naquela época falou muito mais. Eu não sabia que a música era desse jovem, porque eu sempre ouvia essa menina cantando, né? Quer dizer, a menina não aparecia no vídeo, só a voz dela e essa paisagem da natureza, né? Então eu ouvia na voz dessa menina, eu achava até que ela que cantava. Esses dias eu coloquei uma foto no meu Instagram e procurei ali uma legenda para colocar, e eu lembrei dessa música. E eu queria colocar. Como eu não sei a letra de cor, eu fui procurar a música para poder escrever a letra e na legenda colocar a letra dessa música. E foi aí que eu descobri que era esse rapaz, o Paulo Neto, que cantava, né? Nem sabia que era ele. Eu assistindo o clipe, eu nunca tinha assistido o clipe. Olha, a música já tinha me impactado fortemente, irmãos. E mais uma vez, Deus falou o meu coração através dessa música. O clipe, eu até recomendo para que você assista depois, se é que você não já assistiu, acredito até que sim, mas mostra uma mulher entrando no quarto, né? Porque o início da música fala isso, né? Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, dobre o joelho. Enfim, eu não sei a letra de cor, mas é uma mulher entrando no quarto dela e orando, uma cena muito triste. E depois vem um rapaz, eu acredito até que seja o marido dela ali no clipe. E aquilo ali mexeu muito comigo, irmãos, muito, eu chorei de verdade mesmo ali, né, uma forma de falar, mas realmente as lágrimas vieram aos meus olhos e senti a presença forte do Espírito Santo de Deus, irmão. O Espírito de Deus me visitou e Deus começou a ministrar na minha vida, começou a falar comigo. E passou um filme assim na minha cabeça, irmãos, porque sempre quando acontece essas coisas que envolvem família, isso mexe muito comigo. Por quê, irmãos? Porque desde criança que na minha casa era uma coisa um pouco conturbada. Eu não tenho uma recordação do meu pai agredindo a minha mãe, mas eu tenho uma recordação do meu pai chegando em casa bêbado muitas vezes, e muitas discussões. Graças a Deus eu não tenho essa lembrança dele agredindo a minha mãe, mas eu tenho muita recordação deles discutindo, e desde criança, principalmente aos domingos. O domingo é um dia assim que eu mais lembrava, que meu pai ficava o dia todo na birosca bebendo cerveja e chegava em casa e começavam as discussões. Eu tenho muita recordação desde a minha infância. Então tudo isso que se passou dentro do meu lar, dentro da minha casa, através da minha vida também, e foi algo que eu sempre pedi muito a Deus. Foi um lar abençoado, um lar de paz, um lar onde a presença do Senhor está. E toda vez, irmãos, que eu tomo conhecimento de algum amigo, irmãos, até mesmo de
casal famoso que eu não conheço, essas pessoas que estão na mídia aí, que são cantores, que são atrizes famosas. Até quando eles se separam, eu consigo sentir o impacto daquela separação ali. Eu sei que muitos não valorizam o casamento, porque hoje acaba o casamento, semana que vem já está com outra mulher. Eu não entendo que amor é esse, que na semana seguinte já consegue se apaixonar por outra pessoa. Mas mesmo assim, eu sinto aquilo ali, principalmente quando tem filho no meio. Porque, irmão, pode ser rico, pode ser famoso, pode ser o que for. Aquilo ali sempre vai trazer algum tipo de problema. Naquela separação ali sempre vai trazer algum tipo de problema quando uma família é destruída. E aquilo ali mexe muito comigo. E durante muito tempo, na minha caminhada cristã, nas minhas ministrações, nas minhas pregações, aquilo que eu preparava, que Deus colocava no meu coração, era sempre muitas coisas envolvidas para casais, irmãos. Até que realmente eu fui muito bombardeado nessa área e eu acabei até desistindo de falar para casais, de ministrar para casais. Eu tinha uma vontade muito grande de ser um palestrante de casais, mas através de muitas lutas, muitas dificuldades na minha vida, eu acabei desistindo dessa área. E eu queria ser realmente um palestrante para casais, um grande exemplo, um pregador nessa área de casais. Eu sempre gostei muito dessa área. E eu acabei desistindo por causa de muitas lutas que eu passei. E como eu disse, isso fala muito forte ao meu coração, meus irmãos. E quando eu vi esse clipe desse jovem cantando essa música e esse casal, a mulher entrando no quarto, irmãos, aquilo ali mexeu muito comigo, mexeu muito. Eu já disse para vocês, eu recomendo vocês assistirem esse clipe no YouTube, que é muito forte mesmo, é uma música muito conhecida, acredito que todos conheçam, né? Mas mexeu muito comigo e falou mais uma vez. Por quê? Porque já tinha falado comigo numa fase difícil que eu passei esse louvor, e como eu disse, eu não sabia que era um jovem que cantava, né? O Paulo Neto, eu não sabia, porque eu sempre ouvi esse louvor, era uma menina cantando, né? Então aquele ali falou novamente comigo, porque eu vi o clipe, eu nunca tinha visto o clipe, e esses dias eu, lembrando disso, né? Eu vi o clipe pela primeira vez, irmãos. Que presença gostosa do Espírito Santo. É como se eu estivesse enfraquecendo, irmão. É como se aquelas lutas, toda aquela recordação, toda aquela luta que eu passei dentro da minha casa com os meus pais, a luta que eu também já passei no meu casamento. Então tudo isso veio à tona, veio na minha mente. E como se eu estivesse desmoronando, parece como se fosse Pedro afundando, quando Jesus fala, Pedro, vem, quando Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá, e Jesus falou, vem, e no meio do caminho Pedro afundou, porque ele duvidou. Eu não duvidei do Senhor, assim como Pedro, mas eu senti afundando, assim como Pedro afundou. Irmãos, e do mesmo jeito que Jesus estendeu as mãos para Pedro, para levantá-lo, eu também senti Jesus me levantando, me dando um renovo e falando, Alex, você está fraco, você está passando por esse momento difícil, mas eu estou aqui do teu lado, te abraçando, te sustentando, fica firme, ser forte, tenha coragem, tenha bom ânimo. E aquilo ali foi me levantando, irmãos, porque a gente sabe que não é fácil. Eu não passo nenhuma imagem aqui de super-herói, de super-crente, aquela pessoa inabalável que não se enfraquece com nada, que eu sou muito forte espiritualmente. Não sou, irmão. Eu preciso muito da ajuda de Jesus. Eu preciso muito da misericórdia dele. Eu preciso muito da ajuda de Deus, irmãos. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento. E eu quero dizer, irmãos, que talvez você também esteja se passando por esse momento de fraqueza. Como eu disse, que se você ficasse até aqui no final do vídeo, talvez Deus também poderia falar ao seu coração. Talvez você também esteja passando por esse período difícil. Eu não sei qual é o problema na sua vida. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema dentro do seu lar, pode ser no seu trabalho. Mas talvez você esteja passando por esse momento triste, de fraqueza, e você achando até que Deus já te abandonou, que Deus não está ouvindo suas orações. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus está consolando a tua vida, está recolhendo as tuas lágrimas. Deus
vai te sustentar, Deus vai te levantar novamente, irmãos. Creia nisso, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. E, irmãos, eu não vou estender muito nesse vídeo, que era essa experiência que eu gostaria de passar para os irmãos. E que Jesus fale mais forte ainda no seu coração aquilo que eu não consigo falar, que o Espírito Santo interceda e fala no seu coração, irmão. Se você estiver passando por esse momento, irmãos, o Espírito Santo, ele vai te levantar, irmãos. Que Deus possa abençoar fortemente a sua vida. Se você ficou até aqui, irmãos, curta esse vídeo, se inscreva no canal e, querendo Deus, meus irmãos, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?